Olá, bom dia. Se você, como a maioria das pessoas, com certeza o começo do ano é sempre uma fase bem complicada, cheia de contas, aquelas que a gente prevê, aquelas que a gente não prevê, o que importa é que elas chegam, não tem jeito. Mas e o que falta pra gente? Orientação? Cuidado na hora de fazer as contas? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o Rânio Gamita, que é o contador e organizador financeiro. Bom dia. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa, principalmente para falar como a gente vai se organizar financeiramente. Primeiro, esse nome, organizador financeiro, é a mesma coisa que dizer um consultor, um contador, ou tem uma diferença entre quem organiza e quem só faz a contabilidade? O contador é um profissional que passou alguns anos estudando numa faculdade e ele recebeu um título de bacharel em ciências contábeis. Então, necessariamente, nem todo contador é um organizador, bem como nem todo organizador é um contador. O importante é que nós precisamos criar hábitos de organização para que tenhamos uma vida mais saudável e sustentável financeiramente. Saudável e sustentável financeiramente, eu gostei dessas duas palavras. Isso não é muito fácil não, né? Não é muito fácil, Elda, porque nós não fomos ensinados a viver de forma sustentável e também não fomos ensinados a consumir de forma consciente. Então é necessário que nós tenhamos e que passamos por uma mudança profunda das nossas ações e também dos nossos pensamentos. Por quê? Tudo começa naquilo que eu penso aqui. Há quem diga, existe uma escritora norte-americana que ela diz assim: o cérebro é a fortaleza para todo o corpo. Então, se eu começar a alimentar a minha mente e os meus pensamentos com coisas positivas, com coisas boas, não tem como não dar certo. É verdade. E dentro do contexto de educação financeira, isso também funciona. Mesmo que eu não tenha aprendido informação financeira, que seja em casa, que seja na escola ou em qualquer que for o lugar, é de suma importância que eu possa ir atrás dessa informação para que eu consiga proporcionar à minha família e a mim também uma situação financeira muito melhor. Aí quando a gente vai atrás, quando a gente percebe que a gente não recebeu essa informação ao longo da vida, não é nessa informação, essa formação ao longo da vida, a escola não deu, a família não deu, quando a gente vai atrás não já está um pouquinho tarde? Recentemente, tem mais ou menos uns 15 dias, saiu uma pesquisa do Banco Central que diz o seguinte: que apenas 30% dos brasileiros têm o hábito de poupar. 30%. 60%, mais ou menos, ele não poupa e 10% não quer saber nada em relação a isso, que é pior ainda. Uma coisa é você saber que não poupa. Outra coisa é você saber que poupa e a outra coisa é você ficar inerte a esse tipo de situação. O importante é que quanto mais cedo você começar a poupar, ou quanto mais cedo você começar a ter novos hábitos financeiros, melhor e menos espaço de tempo você vai precisar estar poupando ou investindo para obter um resultado. Pois é, a gente tem uma sociedade, e isso eu me incluo, consumista demais. A gente tem um apelo consumista na mídia, na propaganda, tudo muito grande e a gente é muito fraca. Até eu sou muito fraca a qualquer apelo consumista, eu confesso, eu sou consumista mesmo. Não é muito difícil quando você já tem vamos dizer, essa personalidade moldada nesse consumismo, de repente você começar a trabalhar, os resultados disso vão demorar muito a aparecer? Nós precisamos de uma motivação para que as coisas aconteçam. Ninguém poupa por poupar. Ninguém casa por casar. Às vezes Existe uma motivação. Ou porque você tem uma paixão ardente, ou por algumas outras situações que acontecem no dia a dia.
Mas nada acontece ao acaso, existe um motivo, existe uma um motivo, motivação. É verdade. No aspecto de educação financeira, também é necessário que tenha uma motivação. Motivação em que sentido? Ninguém vive na vida sem propósito. Ninguém pode viver sem propósito. Por que eu estou tocando nesse assunto? Para que você possa poupar, para que você possa mudar esse pensamento, mudar o foco, mudar a mentalidade, você tem que ter um propósito, um objetivo, tanto individualmente quanto coletivamente. O coletivamente eu falo em relação à família. Família, imagina. Porque é um assunto que precisa ser trabalhado também em família. A família precisa sentar, a família precisa discutir para que possa definir qual é o objetivo da família. Por quê? A partir do momento que o objetivo é levantado, que o objetivo é traçado, todos vão trabalhar para que aquele objetivo possa efetivamente acontecer. Esse é o principal aspecto. E por que as pessoas não poupam? Porque as pessoas preferem primeiro consumir antes de poupar. O importante é que quando eu recebo o meu salário no final de um mês ou no começo do mês seguinte, a primeira coisa que eu possa estar fazendo é poupar. Retirar logo aquela parte que deve ser guardada. Mas o que é feito? A primeira coisa, quando eu recebo o meu salário, eu quero pensar em consumir e pagar as dívidas. Se sobrar, eu penso em poupar. Aí quase nunca sobra, porque a gente já pensa naquele montante completo, né? Por exemplo, se eu ganho 5 mil, vamos dizer assim, eu vou pensar em gastar os 5 mil. Quer dizer, a minha vida está baseada em 5 mil reais. Então, faço tudo quanto é conta, às vezes dentro ou até fora dos 5 mil. Quer dizer, no próximo mês não vai sobrar nada, porque eu já comprometi ele anteriormente. Então, eu só tenho que pagar as contas fixas, vamos dizer, do mês e pagar aquilo que eu já tinha feito no mês anterior. E aí? É claro. Sabe o que acontece? O problema não é os 5 mil que você ganha e nem o problema é um salário mínimo que se ganha. Não. Se você ganhar 6 mil, você vai fazer com que a sua despesa cada vez mais esteja próximo dos 6 mil ou ultrapasse. É verdade. Se você ganha 10 mil, o 10 mil também não é suficiente. Enfim, você nunca vai conseguir encontrar uma renda suficiente para que você pense em poupar. Então o problema não é o quanto nós ganhamos. O problema não é o quanto você ganha. O problema é o que nós fazemos com aquilo que nós ganhamos. Por isso que o primeiro momento, depois que eu recebo o meu salário, o que é que eu faço? Eu tenho que poupar. Eu não estou dizendo que você vai poupar 10%, 20%, 30%, não. Apenas comece a criar um hábito de poupar. Um hábito de poupar. Porque você começa a poupar com 50 reais. Depois você está poupando 100, talvez 150. Não tem por exemplo, assim, então, você tem que separar 10%, 20% do seu salário para poupança. Isso não. Você pode começar do tanto que você quiser. Existem algumas orientações, né? Eu gosto de trabalhar com uma orientação dos 10%. Então, 10% do seu salário líquido, você vai poupar 10%. Por exemplo, o chinês chega a poupar 30% do salário. Mas esse chinês é muito bom. O senhor vai me ensinar isso no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para continuar aprendendo a poupar. Um minutinho só. Estamos de volta aqui para mais um bloco de conversa sobre essa organização financeira e eu só fiquei curiosa, o japonês, não é, que consegue poupar 30% do salário? Chinês. O chinês consegue trocar 30%. 30% já é um bom dinheirinho. Já, 30%. E como a gente faz para não fazer falta esses 30%? É aquela questão. O problema não é que vai fazer falta ou não. O problema é o quanto você está consumindo. Lembra dos 30% que nós falamos do chinês? Saiu também uma pesquisa recentemente que todo mundo que vai no supermercado, todos que vai no supermercado ou feira, gastam, ou melhor, desperdiçam em torno de 30% de tudo que compram. Isso é verdade. Pronto. Então, se eu não desperdiçar 30%, eu vou fazer o quê? Poupar. Então, se os 30% que eu ponho no lixo, mais os 10% que eu quero poupar, eu já tenho quantos por cento? 40%. Agora, voltando aos 30%.
30% multiplicado por 12 meses, que são a quantidade de meses no ano, você tem 360%, que corresponde a 3 salários e meio de poupança ao longo de um ano, simplesmente não desperdiçando os 30%. Mas aí já vai envolver um outro tipo de cálculo, vamos dizer assim. E isso que a gente não quer fazer, né? Esse desperdício, a gente tem que primeiro fazer uma reeducação dentro de casa para descobrir o que a gente está desperdiçando, onde é que a gente está jogando dinheiro fora. Isso antes de ir para o supermercado, né? Claro. Porque senão chega lá, a gente vai encher o carrinho e vai voltar com todo o desperdício dentro do carrinho. O foco precisa ser o bem-estar financeiro de toda a família. Por quê? Se toda a família está com a situação financeira equilibrada, toda a sociedade também vai estar equilibrada. Eu creio que quando a situação financeira está bem, todas as outras situações ou todas as outras dimensões também vão bem. Com a família vai tudo bem, com o corpo vai tudo bem, com a mente vai tudo bem e até com o espírito vai tudo bem. Porque quer queira, quer não queira, o aspecto financeiro é a mola da economia. Ela mexe muito, mexe tanto com o nosso mental quanto com o nosso espiritual, né? Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, quando eu penso em fazer um processo de reeducação financeira, eu preciso, infelizmente, por que eu digo infelizmente? Porque nós precisamos sentar com papel, com uma caneta e que a gente possa fazer o quê? As anotações. É o que eu chamo de envolvimento econômico. Eu preciso envolver economicamente toda a minha família. O que é isso? É pegar toda a despesa para que eu possa fazer um levantamento orçamentário. E nisso, para envolver toda a família, o ideal seria que a gente juntasse todos os membros da família. Por exemplo, a gente tem uma dificuldade enorme, que a mãe sabe, uma dificuldade enorme de dizer não para os filhos. A gente quer sempre dar o melhor que eles podem ter, não interessa muito como a gente faz isso, mas a gente acaba fazendo e acaba até se endividando por conta disso. O envolvimento de crianças dentro de um planejamento desse também é aconselhável? Claro, claro que sim, porque todos participam da família. Ou eles participam consumindo, certo? Simplesmente consumindo, como é o caso de uma criança, ele não trabalha, ele não gera renda para a família, mas ele consome, né? Só que todos precisam ter o quê? Propósito. Todos precisam identificar qual é o propósito da família para que todo mundo trabalhe centralizado dentro daquilo ali. Por exemplo, eu tenho que chamar minha família e perguntar, filho, qual é o propósito que a nossa família tem para curto prazo? Qual é o propósito que a nossa família tem para médio prazo? Qual é o propósito que a nossa família tem para longo prazo? Por que isso é muito importante? Porque o filho vai começar a perceber que ele precisa desligar a energia, que ele pode começar a pensar em reciclar lata, plástico e transformar isso em crédito de energia elétrica. Começa a criar um hábito até de consumo sustentável. E esse consumo vai se transformando mais à frente num ato de poupar. Você vê a possibilidade de recuperar alguém que é um consumista assim, bem, vamos dizer assim, consciente daquele que diz eu consumo mesmo e pronto. Tem recuperação uma pessoa? Claro, claro que tem. O que é importante? É entender que é necessário querer, mas é necessário também efetuar. Não basta apenas estar no mundo da imaginação, falar eu quero, eu quero, eu quero. Querer todo mundo quer. Todo mundo quer alguma coisa. Mas eu tenho que querer, mas eu tenho que também me disponibilizar a querer que isso se transforme em algo palpável. É possível fazer uma recuperação? Claro que é. O que nós precisamos inicialmente é encontrar qual é a motivação dele. Se a gente for fazer um aspecto de uma terapia financeira, às vezes esse motivo que faz com que ele tenha um consumo exagerado é consequência de pai, de mãe, de avô, de avó. Por isso que é necessário fazer toda uma análise completa do consumo, porque o consumo ele não acontece por si só. Normalmente existem algumas situações que fazem com que isso venha a acontecer. Sim, de alguma forma a gente estaria suprindo outras carências com o Perfeitamente, consumo, mais ou menos por aí. A terapia, vamos dizer, existem casos assim bem complicados em que a gente precise buscar um profissional que eu já falo assim no ramo da saúde para, de alguma forma,
conseguir frear esse tipo de instinto consumista? Claro, claro. Existem casos que inclusive eu dou um acompanhamento no aspecto de terapia financeira, onde só o acompanhamento terapêutico financeiro ele não é suficiente, que eu preciso de apoio de outras áreas, como da psicologia, para que possa também acompanhar esse paciente, para que em conjuntos possamos encontrar uma melhor forma, uma metodologia, para que ele possa se libertar desse vício ou dessa doença. É considerado um vício, Rânio? É considerado vício? É considerado um vício. O consumismo assim, meio compulsivo, vamos dizer. E é frequente? Por incrível que pareça, é muito frequente. É muito frequente. O problema é que nós não temos controle das nossas ações. Quando você percebe, você já está. É inconsciente, né? Vamos dizer assim. Por isso né? que é muito importante a gente fazer alguns questionamentos. Vamos fazer esses questionamentos no próximo bloco. Vou fazer de novo um rápido intervalo e a gente volta já, só um minuto. De volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre como se organizar financeiramente. Agora a gente vai falar aquelas dicas que eu lhe interrompi, né? Para a gente se libertar, primeiro, se eu sou consumista, eu já cheguei numa fase já nociva, vamos dizer a coisa, eu preciso primeiro dessa terapia para eu começar uma organização. É mais ou menos isso. Isso. Primeiro aspecto, primeira orientação que eu vou dar, inverta seus pensamentos. Estranho isso. Como né? eu vou ver? Inverta seus pensamentos. Como? A primeira coisa que você que está me ouvindo precisa fazer, recebeu o seu salário? Recebeu o salário? Recebeu. Inverta os pensamentos. Não pense em gastar, pense em poupar. Primeiro aspecto. E se eu pensar na conta que está lá em casa me esperando? Pense em poupar. Por isso que eu peço, inverta seu pensamento. Não pense na conta, não pense na despesa, pense em poupar. E pense em poupar um valor pequeno, porque o valor pequeno somado, ele tem um poder espetacular. Para que você tenha ideia, uma pessoa que nasceu, a partir do momento que ela nasceu, se você começar a depositar R$12 por dia, depois de 30 anos, a 0,5% de juros, ela vai ter R$54.900. E se desses R$12 eu precisar de R$2 para comprar o pão de manhã? Aí eu posso depositar os 10? Se você precisa de como? Se desses R$12 que eu tenho que depositar todos os dias para chegar a essa soma... Apenas R$2? R$2. Vamos lá. R$2. Se desses R$2 que eu precisar depositar todos os dias para chegar a essa soma aí legal que você falou, eu precisar de R$1 para comprar o pão de manhã. Eu posso comprar o pão e depositar R$1? Você nunca vai suprir ou fazer com que a sua necessidade básica seja exterminada. Por quê? O que você tem que trabalhar não é com a sua necessidade, mas sim com o seu desejo. O que nos leva a um círculo vicioso e uma dependência financeira não é a necessidade que nós temos. É o desejo que nós temos por aquilo que nós não precisamos. É verdade. Para agradar as pessoas de quem nós não gostamos. É para mostrar para ela que a gente está lá em cima. Está melhor do que ela. É isso que compromete a minha situação financeira e a sua situação financeira também. Mas quando é uma satisfação, por exemplo, uma satisfação puramente pessoal, mulher, toda mulher adora sapato e bolsa, o senhor sabe disso, né? Eu sei. Sua mulher deve ser assim, sapato e bolsa. Quando a gente compra, vamos dizer assim, a gente não está nem pensando lá na pessoa não, mas aquilo te dá um certo prazer, dá um prazer, comprar dá prazer, não é? Esse que é o problema, comprar dá prazer. O prazer é o quê? Prazer é desejo, prazer é desejo. Só que nós estamos discutindo aqui o quê? Apresentando uma forma para que você tenha uma vida reorganizada e que você possa pensar no futuro e tenha o ato de poupar. Muito bem? Então nós precisamos fazer o quê? Inverter esse pensamento. É importante comprar um sapato? É importante. Mas ele não é tudo. Esse é um aspecto. Outro aspecto importante é que nós precisamos viver uma vida simples. Recentemente, saiu na internet que os grandes milionários do mundo
eles estão começando a querer viver uma vida cada vez mais simples. A vida simples é que vai te proporcionar também um acúmulo de riqueza maior. Aí os pobres vão lhe dizer assim, isso ele só diz porque ele é muito rico e tem muito dinheiro. Ah, é? Pois então, eu vou te apresentar uma orientação das 52 semanas. Isso. 52 semanas. O que é 52 semanas? Se você começar a poupar por cada semana do mês, nós temos 52 semanas no mês de No 2018, certo? Se você começar a poupar em cada uma das semanas R$1, por exemplo, na primeira semana R$1, na segunda semana R$2, na terceira R$3, e até que vai chegar na 52ª semana poupando R$52. Uhum. Você vai ter nada mais, nada menos do que R$1.326. Poupou. Não importa. Não importa se é com base no salário mínimo ou se é com base em 2 salários, 3 salários. O que eu preciso é entender que é necessário um sacrifício nesse momento para que eu possa colher frutos mais à frente. Por quê? Nós estamos no momento, num bônus demográfico. Uhum. Ou seja, a população brasileira está numa fase adulta. Ou seja, uma fase economicamente ativa. Ativa, isso. Daqui a algum tempo, nós estaremos precisando nos aposentar. E aí, o que é que nós temos? Vamos depender exclusivamente de uma aposentadoria que nós não sabemos sequer como é que vai ficar. Então esse é o momento de refletir e pensar. Então inverta seus pensamentos, viva de uma forma simples, empregue as 52 semanas na tua vida como hábito de poupança. Assim, quando você é criança, por exemplo, podia pegar esse hábito das 52 semanas e ia dar uma grana bem legal lá quando ele estivesse na vida adulta. Quem já passou dos 40, ainda pode começar esse negócio de 52 semanas? Não vai dar pouco dinheiro para uma expectativa de vida que já está reduzida? Percebe? Não vai dar pouco dinheiro, tu não tem nada. Tu nunca poupou nada. Como está reclamando dos 1.326? Se você nunca poupou nada, se você vai poupar agora 1.326, você vai poupar 100%. O problema é que nós não damos valor às pequenas coisas. É verdade. Né? Existe uma escritora norte-americana que ela diz assim, dê importância aos centavos. Os centavos têm poder de multiplicar. Mas a gente acaba esquecendo mesmo as moedinhas, né? Não tem valor. Você esquece moedinha no bolso, na bolsa, no painel do carro. Eu tenho certeza que se desmontassem todos os carros que rodam por aí, a pessoa ia ficar bilionária. Você é um poupador? Eu sou um poupador. Desde quando? Eu me lembro que quando eu tinha 6 anos de idade, o meu pai já passava orientação para mim e para minhas irmãs também. Todo mundo tomou esse hábito da sua família? Todos. Todos? Tanto eu quanto as minhas irmãs, nós viemos com esse hábito. E hoje eu me sinto numa responsabilidade de passar também para as minhas filhas. Então hoje eu tenho uma filha de 8 anos e uma filha de 6 anos que constantemente nós falamos sobre o ato da poupança e nós também brincamos com a questão da poupança. Existem alguns jogos, algumas brincadeiras que fazem com que a criança entenda a importância da poupança e a importância de utilizar o dinheiro de forma consciente. Se eu começasse a poupar agora, tá? Que expectativa eu tinha de chegar, por exemplo, a 50, 60 anos com uma graninha legal? Ainda dá tempo? Claro, então eu vou... Aí o montante já tem que ser maior? Então eu vou fazer um cálculo de outra forma. Se você que me ouve, você tem 20 anos, ok? Uhum. Se ao longo desse período, por 30 anos, você poupar R$200 por mês, e atualizar esses R$200 somente pela inflação, que hoje está em torno de 2,5%, e aplicar a uns juros de 1% ao mês, que isso é possível, você chegaria depois dos 30 anos a R$1.286.000. Não é R$1.000. Falei a R$1.286.000. Peraí, só faltando um pouquinho. A produtora está ali me dizendo que terminou o tempo, mas vamos lá. A partir de 20 anos, poupa R$200 todo mês? R$200 todos os meses. Gente, fala pro meu filho isso. Somente isso. Ele vai ter que ter 1 milhão com 30 anos. Somente isso. É difícil? É difícil? Não, não é difícil.
Agora vai ser necessário algum sacrifício, Opa, que mas vai. um sacrifício motivado por algo no futuro. Olha, Renan, acho que você vai ter que vir aqui todo mês dar uma instrução financeira para todo mundo, porque tá todo mundo, por exemplo, que a gente reclama tanto das contas, a gente reclama tanto de tudo, né? Mas eu acho que a chave de tudo está na gente mesmo, né? Se a gente se programar, se a gente se reeducar, a gente vai chegar nesse patamar de civilização Eu disse que a mente é a fortaleza do corpo. Com certeza, o que a gente pensa, a gente acaba realizando. Então, eu vou pensar positivo que daqui a 10 anos eu vou ter mais de 2 milhões na minha conta. Pessoal, eu vou guardar 400 agora, pronto. Vai dar 2 milhões na minha conta. Se não tiver, a culpa vai ser sua. Eu estou brincando. Rânio Gamita, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Bom dia. Volte outras vezes para nos dar mais orientação financeira. Muito bem. Eu também te agradeço e não esqueça, se você tem um hábito consciente com o dinheiro que você ganha, todos os aspectos da sua vida vai bem também. Ok, bom dia. Agora foi assim, amém. Amém. Você já sabe que toda essa conversa fica à sua disposição no nosso site, é só acessar qualquer uma que você quiser ver, que ela vai estar lá esperando por você. Nas nossas redes sociais também pode nos acompanhar na nossa página do Rádio Online, em todos os níveis possíveis de comunicação, a gente vai estar junto com você. Mas todos os dias eu vou estar aqui esperando você cedinho às 8h30 da manhã com entrevista, com informação, com tudo. Bom dia e tchau.